E aí, pessoal, beleza? Fim do dia, 3:30 da tarde, dando uma olhada nos gráficos, aquela coisa de chega no fim do dia, tá chovendo aqui, não tem o que fazer pra rua, não pode sair, aquela história toda que vocês já sabem. O que eu posso fazer? Um trade, né? Fazer uma entrada. Vamos aguardar. Chegou com força? Vocês acham que vai romper? Eu acho que não. É daqui mesmo que ele vai voltar para cima. Aí você me pergunta assim, Cadu, por que você tem essa percepção? Aí eu te respondo, não é percepção, isso aqui é técnica, é conhecimento. Enquanto você não tiver conhecimento para tomar decisões nas suas ações, não vai adiantar nada. Nada, nada. Rompeu, não tem problema. Eu pego ele aqui embaixo, ó, porque essa é a região. Essa é a região. Se a gente for lá atrás, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele só veio buscar um pouquinho mais atrás aqui, sem problema. Como eu tenho sempre as taxas a mais para me defender, vocês viram que eu entrei. Mesmo assim, o gráfico rompeu, né? Porque era um candle muito forte mesmo. E eu fui lá e defendi a minha entrada. E mesmo assim, vou sair positivo. Aí, que maravilha. Aí você fala assim, poxa, Cadu, mas como assim? Assim, ó. E olha aqui, ó. Na verdade, essa primeira só não ganhei porque eu entrei um pouco atrasado. Se eu fosse analisar, ó, eu entrei um pouco atrasado, ó, porque na verdade tinha que entrar aqui, ó. Tem que entrar nessa região. Tá? Eu entrei, aliás, eu tinha que entrar um pouquinho abaixo, entrei aqui, mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Cadu, mas como conseguir essa consistência? Como adquirir isso? Tá vendo? Ó? Aí o que está acontecendo com o gráfico? Ó? Tá fazendo aquilo que eu previ. Ele veio fazendo o movimento dele, ó. Tá subindo. Errei aqui, ou me precipitei na entrada, sim, mas eu consigo corrigir, não perder o trade e ainda sair lucrativo. Poxa, Cadu, mas tá difícil, eu não consigo. Vamos ver o histórico. Ó, bonito, né? O que vocês acham? Tá bonito o histórico? Acha que é fácil fazer isso aqui? Eu tinha feito o trade até na parte da manhã só, né? O outro dia. Cara, não é fácil. Tem erros? Tem erros. Só que eu venho de uma sequência muito boa. Como que eu atinjo isso? Só tem uma forma de você atingir isso aí. Você se preparar para uma ação. Como assim? Se você não se preparar, você não tiver o conhecimento, como é que você vai tomar uma ação? Né? Eu sou formado em direito. Eu vou impetrar uma ação judicial contra alguém. Vou impetrar uma ação judicial pedindo direito de passagem para um vizinho que não deixa o outro passar pelo terreno para fazer uma instalação de energia elétrica no seu muro. Vai, um exemplo. Eu tenho que preparar toda a documentação para fazer a ação. Se eu tiver alguma coisa contrária ao meu pedido, eu vou ter esse pedido o quê? Negado. Se eu tiver alguma coisa aqui na preparação que não está de acordo com o meu direito, eu vou ter o quê? Minha ação negada. Então, para você fazer o seu trade, você tem que estar tudo preparado para a tomada de ação positiva. Então, quando você vê eu fazendo isso aqui, ó, fiz a minha entrada, fez um pequeno rompimento, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, espera quando é um candle de força. Eu entrei, rompeu, tá legal. E aí? Eu mesmo vendo que o meu tempo não terminou, eu falo assim, poxa,
ele vai segurar aqui porque essa é a região, né? Eu já identifiquei, eu sei disso, eu tenho a técnica. Simples. Eu entro, eu chamo de contra trade com as taxas para fazer o quê? Para eu sair positivo. Para eu conseguir sair positivo. E dá certo? Claro que dá certo. Você tá vendo aí? E deu certo. E dá certo. Ah, mas não é sempre. Será que toda vez vai dar certo? Cara, isso aí já é uma outra história, né? Mas quando você vê o histórico, por exemplo, aqui você fala assim: um histórico desse vale a pena? Tem conhecimento? Sim. Então o que é a preparação? A preparação nada mais é do que você ter o quê? Conhecimento, e através do conhecimento atingir a sabedoria para ter, para saber o que você está fazendo. Aí sim você toma ação, tá? Depois disso, desse patamar, você vai para ação. Por quê? Cara, por exemplo, tem gente que me pergunta assim: eu estou fazendo um trade aqui com a média móvel passando no gráfico. Poxa, como eu sei o que tem, o que funciona por trás da média móvel, eu sei o porquê que aquela média móvel está ali. Se eu estiver olhando o gráfico de alguém, eu não preciso perguntar qual é a média móvel. Só de olhar eu sei. Por quê? Eu entendo o porquê, eu sei o porquê ela está ali e eu sei o porquê ele está utilizando. Então tem que ter conhecimento. Por exemplo, alguém pergunta assim: que média móvel você está utilizando naquele vídeo? Eu falo assim: é uma média móvel simples de 20 períodos. Tá. Aí ele vai lá, né? Coloca lá a média móvel de 20 períodos lá, aqui nos indicadores, e ele sabe o que significa uma média móvel de 20 períodos simples? Não sabe nada. Então ele tem que se preparar para entender. Ah, Cadu, você usa volume? Eu uso. Ah, volume para ações binárias não adianta. Não adianta. Quem te falou? Quem te falou tem resultado com volume ou sem volume? Você sabe para que serve volume? Você sabe por que o volume está ali? Você sabe se o volume é um indicador é um rastreador ou é um oscilador? Você sabe qual é a matemática que está por trás de um volume? Então, tem que ter conhecimento. Ah, Cadu, eu faço isso aí e tal, mas chega no esporte minha resistência, eu não consigo, não dá certo. Cara, você já adquiriu a sabedoria? Você sabe realmente o que é um suporte, o que é uma resistência? Você sabe realmente o que é um fundo? Por exemplo, né? Deixa eu apagar aqui essa. Se eu chegar aqui e eu perguntar para você aqui, né? Esse gráfico aqui, ó. Eu já expliquei tudo isso que eu tô falando aqui, mas eu quero trazer umas dicas assim, né, para vocês de entendimento. Se eu perguntar aqui para vocês aqui, aqui, onde é o fundo aqui? Aí você vai falar assim para mim: ah, Cadu, é esse candle aqui, certo? Eu falar para você assim: onde é o fundo aqui? Você vai falar para mim: ah, Cadu, é esse candle aqui. Ótimo. Se eu perguntar aqui onde é esse topo aqui, você vai falar assim: ah, Cadu, é esse candle aqui. Ótimo. Por quê? É fácil de visualizar, né? Esse topo máximo. Agora, se eu perguntar para você aqui: onde está o topo aqui? Nessa seção aqui. Você vai falar assim: ah, é isso aqui, Cadu. Isso aqui é o topo. Aí eu vou te falar: não. O topo aqui começa nesse candle aqui e termina aqui, ó. Isso aqui é o topo todo, porque esse aqui é o preço máximo e depois o volume tem que estar abaixo dele. Então vem esse candle para formar o volume. Qual que é o outro candle que forma o volume abaixo desse? Esse. Então esse candle e esse candle formam esse topo. Como assim, Cadu? É exatamente assim. Aí você fala assim: ah, eu entrei aqui nesse topo aqui, mas esse topo é fraco.
Pô, mas você não sabe nem identificar o topo? É um topo visível ideal? Não, o topo visível ideal é esse. Não esse. Por quê? Você tem que saber identificar um topo. Tem que saber identificar um fundo. Então, você tem que saber identificar um suporte, uma resistência. Você tem que saber identificar o que está acontecendo no gráfico. Que nem ali naquela região. Eu entrei nela no contra trade. Ah, Cadu, mas poxa, você está perdendo. E mesmo assim você foi lá e entrou com duas taxas contrárias. Pô, seu positivo, que sorte, hein? Não, não foi sorte não, irmão. Eu sabia que se rompesse, ele não voltasse ali, na sequência ele iria voltar. É técnica, é conhecimento. O gráfico fala. Eu tô olhando o gráfico, ele tá falando que vai fazer. Tanto é que agora eu nem lembro onde eu entrei aqui. Tanto é, acho que foi aqui, né? Foi aqui nessa região. Achei aqui, ó. Eu entrei aqui e o que ele veio fazer? Ele veio buscar a sombra. Simples. O fundo estava se formando. O fundo, qual que era o fundo aqui? Esse candle é o fundo. Esse candle aqui é o fundo. E aí eu entrei no corpo dele, como é sempre a minha primeira opção, e ele desacelerou, mas não conseguiu parar e foi buscar o quê? Então a sombra. Aí eu entrei contra essa entrada não precipitada, mas que foi ali. Nem rompida ela foi, porque a região é essa, né? A região é essa. Talvez uma entrada precipitada, porque eu entrei no corpo. Poderia ter esperado a sombra, mas eu não gosto de esperar a sombra. Só vou na sombra quando há esse, entre aspas, espécie de rompimento do corpo, que na verdade não é um rompimento, só para você entender. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Se você não sentar a bunda na cadeira, não procurar conhecimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum. Então, aproveite, pega todos os vídeos da semana aí, ó. Pega esses vídeos da semana do especialista, que eu trouxe todas as técnicas que eu utilizo, a forma que eu trado. Coloca isso na cabeça, desenha, cola na parede, fica olhando o gráfico se movimentar, faz as marcações e não faz nada, só fica olhando, vê se o preço realmente chega naquela região e faz o que você quer que ele faça. Deixa ele desenhar os pontos. Fica olhando para ele, ó, realmente fez aquilo. Nossa, que legal, ó, eu acho que vai fazer isso. Fica vendo se ele vai fazer realmente. Não se precipite nas entradas. Busque primeiro conhecimento para depois tomar uma atitude de ação. Sabe o que acontece no mundo das opções? Que todo mundo fala mal, todo mundo mete a boca. O povo abre aqui, porque abre e faz uma conta gratuita, vai lá e põe, eu nem sei quanto que é o mínimo hoje, põe lá um dinheirinho lá e fala, eu vi lá o cara fazendo, eu vou fazer, eu vou chegar lá, vou meter uma grana lá e vou ganhar. Ó, por exemplo, ó, fica vendo, ó. Marca, ó. Ó, minha entrada vai ser o que aqui? Por quê? Porque ele fez um rompimento, tá retornando. O gráfico está chegando a 50% do movimento. Tem um topo aqui atrás. Tem um topo aqui. Opa! Tem um topo aqui no passado. Então eu acredito que ele vai chegar aqui e ele vai continuar o movimento. Esse movimento. Para cima. Faz a marcação. Espera ver o que está acontecendo. E olha lá. Olha lá. Tá indo para cima. Ele nem chegou aqui, ó. Ele já respeitou aqui. Ah, vai preencher? Então, aí é que tá. Vai fazer um preenchimento? Por quê, ó? Olha aqui, ó. Olha onde ele quis parar aqui, logo nesse primeiro topo aqui. Ah, então ele vai preencher aqui, Cadu, e vai, acho que, buscar aquele lugar que você marcou mesmo. Será? Não sei. Marca e fica esperando. Marca e fica olhando. Ah, mas eu acho que ele vai segurar nessa região, porque dá uma olhada, ó. Ele não tá ganhando força. Fica, marca, fica olhando, busca conhecimento, busca aprender cada detalhe. Tem gente que quer fazer suporte de resistência, não sabe o que é um suporte de resistência, não sabe fazer a marcação suporte de resistência, não entende o que é um suporte, o que é uma resistência. Tem gente que quer fazer entradas em pullback, não sabe o que é um pullback, não sabe como funciona o movimento gráfico. Tem gente que não entende o que é uma acumulação, uma distribuição, uma participação pública. Tem gente que não sabe o que é o momento do pânico, qual é o momento da euforia no gráfico. Tem gente que não sabe
que acontece a teoria do esforço, a teoria do Wyckoff, a teoria de Dow, a teoria de Elliott. Cara, não é simplesmente abrir e sair clicando. Tem que buscar conhecimento. Tem que buscar um entendimento para alcançar uma sabedoria e através daquela sabedoria conquistar algo. O que seria essa conquista de algo? Conquistar algo. Realmente ter resultados. Ter resultados. Entender qual é o procedimento do gráfico. Entender por que o gráfico. Por que o gráfico deixa esses desenhos aqui, ó? Eu já tive gente que perguntou assim, Cadu, por que o gráfico deixa esses desenhos aqui em cima? Tá, se a pessoa não conhece nada, tem gente, por exemplo, que vem pedir aula particular. Eu falo assim, qual é o seu conhecimento? Nada. Tudo bem? Tem gente que fala assim, eu estou há 1 ano. Tudo bem. Então, quer dizer, o conhecimento e o valor a ser cobrado para esse é diferente desse. Claro, é óbvio. Né? Tem diferença. Então, tem diferença. Ah, Cadu, você falou que poderia subir, por que não subiu? Olha aqui os 50%. O que aconteceu? Ele fez um rompimento daquele chamado 50% que eu sempre falo para vocês. Então, o que ele pode vir fazer aqui? Buscar o fundo. Ah, mas ele está numa subida aqui, ó. Ele vai vir buscar o fundo. Pode ser esse fundo aqui de trás. Não necessariamente precisa ser esse fundo aqui, ó. De trás tem um fundo. Tem que ficar de olho no gráfico. Tem que ficar de olho no que ele está fazendo. Olha o fundo aqui, ó. Ele pode vir tanto nessa região aqui, como essa região aqui. Tem 2 pontos aqui de correção que ele pode fazer agora. Né? Então você precisa se adaptar àquilo que seus olhos veem. Então aproveita em cima de todo esse conteúdo que nós deixamos aí durante a semana. Estuda, se aprimora para começar uma semana de forma vitoriosa, com ganhos, tá? Sem desespero, com entendimento, fazendo as análises de forma correta. Olha que coisa linda, olha como funciona o olhar. Eu falei que ele poderia até voltar dali. É claro que ele está levando em consideração o que? Essa região aqui, ó. E o que? Querendo subir. Como ele rompeu essa região, então vai subir na próxima região. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Antes de tomar qualquer atitude, qualquer ação. Tá bom? Forte abraço. Te vejo na próxima aula. Te vejo no próximo trade. Fui.